As histórias que a gente conta pra gente, que faz com que a gente fique num certo mimimi, vamos dizer assim, né? E a gente não consegue ir para uma ação diferente, né? Então, tem um tipo de história, por exemplo, que são aquelas que a gente encontra na terapia, sabe? A gente vai pra terapia, aí lá tem um balde de história. Aí a gente vai lá, a gente descobre um monte de história, porque na época que eu era pequeno, não sei o que, aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque minha mãe isso, meu pai aquilo, porque, sabe, assim, que são histórias importantes, né? São histórias super importantes pra nossa evolução e tal, e são coisas que realmente justificam o lugar onde a gente tá, o tipo de comportamento que a gente tem, né? Entretanto, essas histórias, como eu falei, elas justificam. Elas podem ser, por exemplo, a origem do lugar onde a gente está. Então pode ser a raiz que fez com que a gente estivesse nesse lugar onde a gente está, repetindo um certo padrão ou respondendo de uma determinada maneira. Entretanto, ela é só a origem. Então, se a gente descobre isso, a gente tem condição de fazer um movimento que é honrar os nossos pais e os nossos antepassados, né? Que é evoluir essa forma de estar se comportando, essa forma de estar reagindo, essa forma de estar atuando na vida. Então, por exemplo, se eu vou lá, tenho problema com dinheiro, vou lá na terapia, no coach, ou sei lá o que, e descubro que a minha família tem uma dificuldade com dinheiro. Meu pai e minha mãe, já dos antepassados, eles têm uma dificuldade com dinheiro e tal, né? Já houve uma história lá, né? Do bisavô que casou com a bisavó, que naquele momento abriu mão do nome, né? Tem umas histórias assim que às vezes tem, né? Por exemplo, eu tenho uma história que fala um pouco desse tipo de confusão, né? Entre o poder pessoal do homem e o poder pessoal da mulher. Lá atrás, né? Bisavô, tal, não sei o que lá. Então, assim, se a gente fica sabendo disso, é muito legal, né? Por isso que a terapia é legal, os processos terapêuticos são legais. Porque a gente descobre a raiz, né? A origem de como aquilo lá atrás estava funcionando. Mas acontece que isso não é para se tornar uma âncora, onde a gente se gruda naquilo e aquilo fica segurando a gente e a gente não vai, entendeu? Tipo, a história que a gente descobre sobre a gente, sobre os nossos antepassados, eles precisam ser só uma história, no sentido de que eles foram até um determinado momento, porque chega uma hora que a vida acaba aqui na Terra, né? E aí a gente chega para continuar. Então, é lembrar disso, sabe? Que a gente chega para continuar, né? A gente não chega para repetir, porque se a gente estiver repetindo, a gente não está honrando. Porque você vê, eles passaram por toda essa situação, viveram toda aquela história, e aí a partir dali a gente tem que continuar, a gente tem que seguir. E seguir como? Evoluindo. Se a gente ficar repetindo a mesma coisa, os nossos antepassados vão falar pra gente assim, tá, mas, tipo, isso aí eu já fiz, minha filha, pelo amor de Deus, né? Segue a vida, tipo, evolua, vambora, né? Porque nós fazemos parte de tudo de uma mesma linhagem, então a gente precisa evoluir aquilo que estava sendo feito daquela forma para uma nova forma. Então a diferença entre a raiz e a âncora a raiz é a origem, e a âncora é se a gente fica ali grudado, sabe? O que é uma âncora? É quando a gente fica grudado num lugar ali, naquela história, contando aquele mimimi, justificando, né? Eu ouço muita história assim, ah, não, mas sabe o que é? É que na minha família tem essa história e não sei o quê. Tá, tudo bem, mas, tipo, e aí? Né? O que você faz com isso? Você tem que evoluir, você tem que seguir a vida. Então, essa é a diferença entre uma coisa e outra. É a gente perceber que história está impedindo a gente de ter o resultado que a gente gostaria de ter. Porque você vê, a âncora prende, a raiz, o que ela faz? Se ela estiver forte, né, a raiz, ela faz a árvore crescer, por exemplo. Ela faz as árvores florirem e tudo mais. Então a gente tem que honrar a raiz e não transformar essa história numa âncora que prende a gente, sabe? Eu ouço às vezes alguém falando assim, ah, mas é que a culpa é do meu pai isso, meu pai aquilo, a culpa é da minha mãe. Porque... Gente... Enquanto a gente é criança, tudo bem, entendeu? A gente responsabilizar alguém. Mas depois que a gente é adulto, a gente pode fazer as nossas próprias escolhas e assumir a nossa responsabilidade sobre fazer os nossos movimentos para evoluir, né? Pai e mãe já não tem mais nada a ver com isso, sob esse ponto de vista. É uma crueldade a gente entrar nesse mecanismo de dizer que a culpa é do pai, a culpa é da mãe. Porque meu pai não me valoriza, porque minha mãe não me valoriza. Tá, mas, tipo... Você vai ficar nessa dependência da valorização do pai e da mãe por quanto tempo ainda, né? Lógico que é uma delícia, né? Quando o pai e a mãe elogiam a gente. É quente, né? Gostosinho, assim. Mas a gente não pode ficar na dependência disso. Porque senão é âncora, né? Uma coisa é a gente querer, porque afinal de contas a gente quer, né? Que os pais, nem só os pais, mas às vezes os parentes, as pessoas que são próximas da gente, a gente quer o reconhecimento, né? Mas uma coisa é você querer e gostar do reconhecimento e a outra é você depender deste reconhecimento. Quando você achar que você está querendo ir para um lugar e que você está usando uma história
para justificar você não ir, isso você não tá na origem, você tá na âncora. E aí quando você tá na origem é quando você sabe, eu não estou indo por conta disso, porque eu tenho a tendência a repetir o comportamento dos nossos antepassados. Então, você tá vendo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aprender a quebrar esse padrão, tá? Essa é a grande diferença.